O programa Vida Saudável hoje recebe o Juliano da 42K, uma empresa especializada em corridas, em treinamento. Eu quero hoje explorar bem esse universo porque eu como sou um corredor, gosto de corridas, gosto de movimento. A proposta do programa é fazer com que as pessoas se reconheçam numa atividade física qualquer, não importa qual, mas sempre orientado por um educador físico. E a pessoa que está aqui do meu lado, o senhor Juliano, é um profissional da educação física e por isso está capacitado para responder as perguntas do programa hoje. Caro Juliano, 42K, conta a história da 42K, Juliano. Primeiro, boa tarde, né? Gostaria de agradecer a oportunidade do Sr. Osmar e da TV, do Babitonga também. E, assim, para mim é uma honra estar aqui, poder apresentar o nosso trabalho e divulgar um pouco e também fazer o convite para as pessoas que tenham interesse, né, de ter uma vida um pouco mais saudável. E a 42K nasceu de um sonho, na verdade, assim, as assessorias esportivas, elas começaram em São Paulo, então a gente como já viajava para correr fora e a gente sempre via aquele monte de equipe e o pessoal todo uniformizado, enfim, começou a ter a ideia, surgir a ideia de, por que não fazer isso na nossa cidade, né? Já que Joinville não tinha. Não tinha. Então. De uma forma organizada, não tinha. Isso quando foi? Foi em 2007. Você vê, não faz tanto tempo assim e não tinha uma empresa especializada em corridas, principalmente, né? Então, assim, Joinville é uma cidade populosa, né? A gente tem um pouco de histórico esportivo, enfim, a gente viu a ideia e a oportunidade de trazer esse trabalho para cá. E aí tu vai para a internet, começa a ver revista, né? E ver de que forma as pessoas trabalham e, vamos tentar, né? E junto com um outro professor, o professor Maneca, na época, a gente, Maneca, vamos fazer? Vamos. Vamos estabelecer um horário aí, a gente começa só nós dois lá e depois a gente começa a divulgar e tal. E a gente marcou um dia lá na pista da Tigre, 7 horas da manhã, tava os dois lá e só nós dois. Só os dois. E aí a gente foi treinar, não tinha aluno, vamos treinar. Aí um treinou o outro. É isso aí. Vocês dois são formados em educação física, né, Juliano? Você fez essa faculdade onde? Eu fiz na Univille, me formei na Univille. 2003 eu me formei. Perfeito. E durante o curso, você desenvolveu cada vez mais a aptidão para... Porque eu reconheço e tenho visto que nem todos os alunos que concluem o curso de educação física dá continuidade no que aprendeu na faculdade. Tem muitos que recebem o diploma e fica por ali. Mas eu sei que uma boa parte dá continuidade no trabalho de orientador físico, né, que é tão importante. E me diga uma coisa, Juliano. Qual é a função realmente do educador físico? Como é que ele prepara uma pessoa para o movimento, para a atividade física regular? A gente, assim, eu tenho exemplos de pessoas que se formaram comigo que hoje não trabalham com atividade física, talvez porque não tiveram oportunidade ou também porque não se identificaram muito, terminaram a faculdade, mas não deram continuidade no trabalho, né? Então, o meu caso é um pouco mais específico porque eu sempre fui atleta, né? Eu joguei vôlei por muito tempo, então antes de entrar na faculdade eu já jogava vôlei, então a minha vida inteira eu pratiquei esporte, então é um pouco diferente por isso. Então eu dei continuidade num trabalho, mas depois eu só segui uma outra linha, né? Um outro caminho, que foi sair do voleibol e fiquei um tempo parado e depois comecei a trabalhar com corrida. Mas o nosso papel ele é fundamental na parte da saúde das pessoas, então a gente procura orientar de uma forma mais saudável e mais controlada para que a pessoa faça uma atividade física de uma forma correta para que evite de se machucar e também para que tenha essa vida mais saudável, né? Porque as pessoas, às vezes, elas querem fazer as coisas, querem fazer por conta e acabam extrapolando, acabam exagerando e onde vai gerar uma lesão e ela é obrigada a parar, procurar um médico, enfim. E esse é um dos fatores que eu tenho observado, Juliano, que muitas vezes a pessoa desiste da continuidade da atividade física em função de lesões, por não ter orientação adequada. Por isso que vem sempre a recomendação, tem um orientador físico, um educador físico realmente, porque ele sabe como é que começa. Por exemplo, se chega uma pessoa na 42K dizendo assim,
eu quero fazer uma corrida, eu quero correr uma São Silvestre. Como é que você trata do assunto? Eu chego lá, eu quero correr uma São Silvestre, Juliano, o que eu tenho que fazer? Primeiro a gente vai pegar um histórico do aluno, né? Ver o que ele fez até nesse dia, se ele já fez alguma atividade física, se ele já correu, se ele faz musculação, enfim, que histórico ele tem esportivo. Em cima dessas informações, a gente vai prescrever um exercício ou uma atividade inicial para ele, para que ele tenha, para que ele não comece de uma forma exagerada, para que evite as lesões, né? O principal erro é a gente passar do ponto, né? A gente exagerar, porque daí se tu se machucar, tem que voltar a estaca zero. E aí, em cima desse primeiro momento ali que a gente vai fazer, essa atividade mais de adaptação dele, a gente já começa a pensar num treinamento futuro, pensando na distância que ele vai fazer e no tempo que a gente vai ter para fazer esse treinamento. E aí a gente vai vendo a resposta que o corpo dele vai dar, e em cima disso a gente vai evoluindo no treinamento. Ou seja, vai condicionando passo a passo a resistência do corpo, porque é interessante, o corpo, quanto mais movimento você dá para ele, desde que bem orientado, bem organizado, ele vai se fortalecendo, né? E com isso é onde a pessoa vai conseguindo ampliar o seu universo de resistência, e é onde ele começa, corre 1000 metros, daqui a pouco 2, daqui a pouco 5, que foi o que aconteceu comigo no início, a chegar ao ponto de fazer até 21 quilômetros. Eu que estava numa situação deplorável de estado físico, né? Embora quando eu comecei a me interessar pela corrida, eu ainda pesava quase 120 quilos, ainda era uma coisa muito distante, mas foi justamente o condicionamento físico, a preparação, as pessoas que me orientaram, que fez com que eu conseguisse realmente ir superando as etapas, né? Mas o que eu gostaria que você desse algum exemplo de alguma pessoa que chegou na 42K com peso excessivo e conseguiu realmente fazer com que a situação se revertesse. Eu quero que você responda isso no próximo bloco, Juliano, porque eu sei que a 42K tem muitas histórias de pessoas que chegaram com obesidade, né, elevada, e que, olha, eu preciso fazer movimento porque foi o médico que orientou, porque normalmente vem uma situação dessa, isso é quase que constante, né? O médico está sempre recomendando atividade física e às vezes demora para a pessoa tomar essa atitude, e é só quando acontece uma situação mais grave, aí é que a gente toma providência. Então, no próximo bloco, nós teremos oportunidade de ouvir algumas histórias da 42K sobre pessoas que tinham obesidade e conseguiram superar, ou seja, melhorar o condicionamento físico, melhorar a sua saúde. No próximo bloco.